Istambul, Turquia. Ela já foi a antiga cidade de Constantinopla. Em seu centro, isto. Uma impressionante catedral nascida em meio a tumultos e incêndios. Construída para reviver a glória de Roma, era uma estrutura tão grande que poderia cobrir a quadra principal de tênis de Wimbledon mais de 8 vezes. Ela sobreviveu a desmoronamentos, terremotos e a guerra. É a igreja mais gloriosa da história do Império Bizantino. A Igreja de Santa Sofia. Arquitetura secular. A Igreja de Santa Sofia. Localizada no noroeste da Turquia, na intersecção entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, fica Istambul, a antiga Constantinopla. Ela foi a capital do Império Bizantino, a metade do Império Romano, onde se falava o grego e que sobreviveu a invasões bárbaras. Em 1453, ela caiu nas mãos dos turcos otomanos, que a converteram ao islamismo e a batizaram de Istambul. Em seu centro, duas grandes mesquitas erguem-se sobre a baía. A mais antiga das duas se chama Hagia Sophia, que em grego quer dizer Santa Sofia. Ela não foi originalmente construída para ser uma mesquita. Foi criada para ser a maior igreja cristã do Império Bizantino e nasceu em meio à violência. Janeiro de 532 d.C., um grupo de pessoas violentas varre as ruas da cidade, dando seu apoio às facções que dominavam Constantinopla. As facções eram não apenas equipes que apoiavam diferentes condutores de carruagens no circo romano. Para a doutora Caroline Goodson, essas facções eram mais do que apenas grupos de apoio. Elas eram organizações de vizinhos, de famílias, de alianças de pessoas de Constantinopla. Eram partidos políticos que lutavam entre si, mas que, no século VI, também lutavam contra o imperador. Quando duas gangues chegam às vias de fato, as coisas podem rapidamente sair de controle. Logo, milhares de desordeiros invadiram as ruas, queimando tudo em seu caminho. Esta foi a chamada Revolta de Nica. Depois de apenas 5 anos de reinado, o novo governante do Império Bizantino, o imperador Justiniano, já enfrentava um sério desafio que ameaçava seu direito ao trono. A revolta de Nica foi extremamente perigosa para Justiniano, porque foi uma rebelião contra a autoridade de seu império. As pessoas estavam revoltadas por causa das altas taxas que Justiniano havia imposto e o queriam fora do trono. A revolta destrói a antiga catedral. Porém, isso cria uma grande oportunidade para o imperador coroado. Desde o início, os incêndios criaram oportunidades de remodelar a cidade para que ela espelhasse a imagem do imperador. O professor Raymond Taylor acredita que, a exemplo de todos os imperadores romanos, Justiniano também queria estampar sua marca na cidade. O imperador Nero conseguiu remodelar a cidade de Roma à sua própria imagem depois do grande incêndio de 64. Ouvimos falar sobre esse tipo de coisa em toda a história romana. Mas as ambições de Justiniano foram muito além da capital. Ele queria reviver a glória que foi Roma, estendendo o governo bizantino sobre a maior parte do Mediterrâneo e construindo dezenas de igrejas durante seu império em expansão. E no centro de toda a sua grande ambição estaria a Igreja de Santa Sofia. Justiniano queria que a sua nova catedral fosse a mais avançada, a mais bela
e a mais imponente de todo o seu império, e queria que ela fosse construída depressa. O trabalho começa com a limpeza do local em fevereiro de 532, apenas um mês após sua destruição, porque Justiniano precisava de um grande gesto público para restaurar a fé no seu reino. E como ele também precisa de uma maneira de evitar revoltas públicas, um grande projeto seria uma excelente maneira de ocupar mãos ociosas. Justiniano quer então que sua nova catedral esteja pronta o mais rápido possível. Ele convoca 2 homens habilidosos numa arte conhecida como a ciência da mecânica para projetar e construir seu sonho. São eles Antêmios de Trales e Isidoro de Mileto. Embora nenhum deles seja arquiteto, ambos estão extremamente confiantes de que têm o que precisam para construir a igreja mais gloriosa da história do Império Romano. O plano de base de seu projeto é simples. Um espaço central gigante com 31 metros quadrados, marcado por 4 grandes pilares que sustentarão toda a estrutura. Ele será flanqueado por uma série de passagens laterais e acima haverá uma magnífica cúpula. É um projeto ambicioso que precisa de soluções engenhosas para funcionar. Uma grande parte do sucesso das construções romanas e medievais é a tentativa. Vemos uma série de tentativas e erros e vemos as pessoas aprendendo com o sucesso e as falhas de construções anteriores. Então, os engenheiros não estavam necessariamente trabalhando para ter um plano fixo. Eles estavam experimentando novas soluções de design para obter um grande efeito. As pistas para estas soluções estão escondidas na construção propriamente dita. Examinando a igreja de Santa Sofia em detalhes, podemos desvendar os segredos de sua incrível engenharia. E estes detalhes revelam que Antêmios e Isidoro estavam prestes a se superar numa grande e gloriosa escala. Para uma área do tamanho da cúpula da igreja de Santa Sofia, os materiais de construção teriam que ser excepcionalmente leves, senão a estrutura não conseguiria sustentá-los. Estruturas romanas anteriores, como o Panteão Romano, contornou esse problema construindo suas cúpulas com um concreto mais leve, chamado pozzolana. A pozzolana é uma cinza vulcânica encontrada nas pedreiras na maior parte do Mediterrâneo Ocidental. Os engenheiros romanos descobriram que esse material, misturado com água e cal virgem, criava um concreto extremamente duro, extremamente durável e também muito leve, o que seria muito adequado na criação de arcos e cúpulas. Naturalmente, esse material era abundante na Itália, mas a leste do Mediterrâneo era difícil encontrá-lo. Antêmios e Isidoro precisam encontrar um substituto que funcione tão bem quanto a pozzolana. Do contrário, sua magnífica cúpula estará fadada ao insucesso antes mesmo de nascer. Esta é a gloriosa cúpula da igreja de Santa Sofia. Trata-se de uma estrutura com 56 metros de altura e mais de 31 metros de diâmetro. Ela possui uma nave 3 vezes mais ampla do que a de qualquer catedral gótica. E seria a mais alta das igrejas por mais de 1000 anos. Para conseguir um projeto tão ambicioso, os arquitetos de Justiniano levariam seus engenheiros ao limite. O professor Julian Bennett, da Universidade Bill Kang, em Ankara, pôde ver a evidência de seus audaciosos planos ao redor. Como você pode ver esse andaime atrás de mim, esta construção está passando por reparos e restaurações. O andaime não nos permite apreciar a cúpula e sua beleza, mas, por outro lado, ele nos fornece uma excelente pista da escala do trabalho envolvido nesse projeto particular. Se você olhar atrás desse andaime, verá que cada seção tem quase 2 metros de altura. E existem cerca de 27 e 28 seções.
E eles as estão erguendo para que alcancem a altura total da cúpula, ou seja, 56 metros. Então o andaime nos dá uma ideia da maravilhosa escala desse projeto. Construir uma cúpula tão grande em uma área famosa por sua propensão a terremotos não vai ser fácil. Os arquitetos de Justiniano, Antêmios e Isidoro não apenas precisam encontrar o material leve e forte o bastante para a construção, mas eles precisam também descobrir como posicionar uma cúpula redonda sobre uma base quadrada criada pelos pilares. Para isso, a cúpula ficará sobre 4 grandes arcos, cada um com 31 metros de largura, no centro da catedral. Contudo, a cúpula só poderá ser posta diretamente no ponto mais alto de cada arco. Sem uma sustentação adicional, ela rachará e acabará desmoronando sobre si mesma. Antêmios e Isidoro previram esse problema e adotaram um revolucionário método para solucioná-lo. O que os arquitetos queriam era ter uma cúpula suspensa sobre uma base quadrada para marcar a nave. O problema era que, como se põe uma estrutura circular em cima de uma estrutura quadrada? Então, eles tiveram a ideia de adaptar uma base octogonal, criando esses pendentes. Os pendentes são estruturas curvadas como se fossem segmentos de uma laranja de cabeça para baixo e ajudam a criar uma base circular para a cúpula sob sua base quadrada. Esta é a primeira vez em que pendentes como estes são usados para dar sustentação a uma cúpula. Os pendentes triangulares são côncavos, imitando as curvas de uma cúpula. Mais do que uma transição graciosa da cúpula para as colunas, eles também contra-atacam a tendência que os arcos têm de se abrir. Eles servem para direcionar o peso da cúpula para dentro das colunas que sustentam os arcos, canalizando-o para o solo. Nunca houve outra estrutura similar. Eles não estavam construindo nada maior do que outra construção. Estavam criando uma estrutura nunca antes vista. O professor Ahmet Kakmak estudou a cúpula em detalhes e ficou impressionado pela natureza revolucionária do projeto. Eles pegaram uma estrutura retangular, colocaram pendentes nela e a tornaram uma estrutura circular. Sobre essa estrutura circular, eles construíram um cilindro e por sobre esse cilindro puseram a cúpula. Foi assim que foi construída a primeira cúpula. Mas esta é uma tecnologia ainda não testada. E este não é o único problema que os arquitetos têm que resolver. Os imperadores romanos tinham tendência a construir monumentos maiores que os de seus predecessores. Seria uma expressão deliberada de seu progresso, do aumento de sua grandiosidade. Aumentar e construir, então, sobre o que seus predecessores haviam feito, era uma maneira que Justiniano tinha de demonstrar sua majestade. O imperador quer a maior cúpula já construída no Império Bizantino. Mas para conseguir isso, os arcos de Antêmios e Isidoro precisam ser enormes, e isso cria uma nova gama de problemas. O problema com os arcos é que, como eles geram um significativo empuxo horizontal na base, o arco faz pressão para baixo e a base cai. Para o engenheiro Ed McCann, o desafio central é a escala do empreendimento. Isso não causa muita dificuldade se você está no chão e tem alguma coisa sólida, tipo uma rocha, que pode servir como resistência à pressão horizontal. Mas lá em cima, no topo da nave, há muito pouco o que pressionar. Então, o desafio estrutural fundamental para este trabalho era a necessidade de resistir a essa pressão horizontal na parte de cima da estrutura. Antêmios e Isidoro já estavam operando fora dos limites da engenharia. Se eles forçassem os arcos ainda mais, estariam se arriscando a ocasionar um colapso catastrófico. Mesmo assim, a Catedral de Justiniano tem quase 140 metros de comprimento e a maior parte dessa medida é composta da nave. Para abarcar um espaço tão grande, eles precisariam de um milagre. Mas o que eles fizeram não foi um milagre, mas uma ilusão de ótica. Eles tiveram a maravilhosa ideia de adicionar uma extensão em cada uma das extremidades e cobri-las com uma semicúpula. Isso aumentou a extensão da igreja em 50%. Em cada uma das extremidades da nave tem essas enormes semicúpulas que espelham a cúpula central, dando uma grande sustentação ao arco principal, o que ajuda a sustentar a cúpula principal.
Eles têm essas outras pequenas semicúpulas, cúpulas menores, saindo daqui, em vez de um complicado bolo de noiva com todos aqueles suportes saindo de cada um dos lados. Então foi uma solução bastante engenhosa para o problema que eles tinham nas mãos. Essas semicúpulas se projetam dos arcos de sustentação abaixo da cúpula principal, efetivamente dobrando a extensão da nave sem aumentar a dimensão de sua infraestrutura de sustentação. Mas este é um princípio fundamental que eles não vão conseguir resolver tão facilmente. Sua cúpula só terá sucesso se eles encontrarem um material tão leve e forte quanto a pozzolana romana para ser usado na construção. Para descobrir como eles fizeram isso, precisaremos recorrer a dois antigos escritores, que deixaram relatos detalhados sobre a ambiciosa construção da Igreja de Santa Sofia. Um deles é o historiador Procópio, que escreveu um lisonjeiro relato do papel do imperador no projeto 20 anos após a construção da catedral. O outro, uma fonte anônima, chamada A Narrativa, escrita 300 anos mais tarde. É um relato semimítico da construção da igreja. Nenhum deles é totalmente confiável. Mas, mesmo assim, o fato de tantas pessoas terem escrito sobre ela nos dá um bom indicador da magnificência dessa construção no século VI. Segundo a narrativa, Antêmios e Isidoro foram até a ilha de Rhodes à procura de um substituto para a pozzolana. A globalização provavelmente já existia naquela época, já que quando alguém queria construir alguma coisa, não precisava necessariamente usar os materiais locais. Era possível ir até onde havia o material adequado. Assim, eles trouxeram os tijolos da ilha de Rhodes até Constantinopla, o que era uma boa distância. Será que a narrativa é uma fonte confiável? Será que os arquitetos de Justiniano trouxeram tijolos da ilha de Rhodes, projetados especialmente para a construção de sua cúpula? As pistas deixadas na catedral revelam a verdade. Num canto da entrada principal, despercebido por milhares de turistas que entram na catedral todos os dias, existe um tijolo com o selo do fabricante. Quase todos os tijolos na catedral têm uma marca como esta. Estranhamente, este foi colocado de cabeça para baixo, mas é possível ver a marca do fabricante. O tijolo está identificado pela marca. Como nele diz Constantinopla, sabemos então que foram especialmente fabricados para a construção dessa catedral. Mas onde foram feitos? Supõe-se que em Rhodes, mas podem ter trazido a argila e feito os tijolos em Istambul, Constantinopla. Não podemos garantir. Para verificar se esses tijolos são realmente exclusivos, a equipe do professor comparou-os com tijolos normais. Descobriram que a composição química dos tijolos de Santa Sofia era diferente. Uma das minhas colegas fez o estudo dos tijolos. Ela observou os elementos na argila e seus estudos indicaram que essa argila pode ter vindo de Rhodes. O tijolo é queimado a menos de 800 graus, o que significa que ele tem muito mais poros do que os tijolos queimados de 1.200 a 1.400 graus. Esses tijolos eram tão leves que flutuavam se postos na água. Parece que Antêmios e Isidoro realmente trouxeram tijolos especialmente leves de Rhodes. Mas não foi só isso. Um exame mais detalhado da obra com tijolos da igreja de Santa Sofia mostra que a argamassa entre os tijolos é bem mais espessa do que a usada atualmente. Ela também contém uma quantidade substancial de tijolos amassados. A cúpula e os arcos são, na verdade, feitos tanto ou mais de argamassa reforçada do que de tijolos. Se você olhar a estrutura, a espessura da argamassa, verá que é igual ou mais espessa que a grossura do tijolo. Geralmente, no carbonato de cálcio moderno, a argamassa é muito fina. Ela serve apenas para nivelar os tijolos e não forma uma ligação tão forte entre eles, enquanto que aqui ela é feita do mesmo material. Então, quando o material assenta, forma-se um laço muito forte entre o tijolo e a argamassa. Apesar dessas soluções peso-leve, o peso da cúpula ainda exercia uma enorme carga sobre as colunas de sustentação, pressionando-as para fora de seu alinhamento. Mas Antêmios pretendia usar a mesma estrutura da catedral para firmar os arcos centrais em seu lugar. De cada um dos lados da nave, duas passagens de acesso atravessam toda a extensão da construção.
Diretamente acima delas, existem 2 corredores alinhados por colunatas. Essa disposição não foi acidental. Os arcos que formam os corredores foram construídos dentro de grandes colunas estruturais que sustentam a cúpula. Esses arcos se estendem pelos corredores para criar 4 apoios enormes construídos dentro da estrutura interna da catedral. Eles canalizam o empuxo da cúpula para o solo, absorvendo um incrível peso sobre eles. Mas Antêmios e Isidoro erraram alto nos cálculos. Assim que você começa a fazer buracos nos apoios, você os enfraquece. E dependendo do tamanho dos buracos e do local preciso onde estão, a coisa vai ficar mais ou menos fraca. Por isso, a simples introdução de buracos significativos dentro dos apoios provavelmente enfraquecerá o apoio como um todo e reduzirá sua eficácia em resistir à pressão horizontal do arco. Mesmo antes de erguer a primeira pedra, os arquitetos de Justiniano já estão com problemas. Eles calcularam mal as propriedades de sustentação de carga de suas colunas estruturais gigantes e, se forem em frente com seus planos, sua nova igreja correrá o risco de desmoronar. E não é só isso. Muitas das partes da nova Catedral de Justiniano são feitas de pedra, e isso irá adicionar peso extra à construção, colocando ainda mais pressão na estrutura já sobrecarregada. A igreja de Santa Sofia é uma tragédia esperando para acontecer. Porém, quando o trabalho começa em fevereiro de 532, essas falhas fundamentais ainda não estão claras. A narrativa nos conta que a catedral foi construída por 2 equipes de 5.000 trabalhadores, cada uma chefiada por 50 mestres. Antes que possam começar a trabalhar nas paredes, os operários precisam se livrar dos destroços da antiga catedral e cavar novas fundações. Como se isso não bastasse, a natureza dos materiais que eles estão usando está prestes a dar algumas dores de cabeça aos arquitetos, porque a igreja de Santa Sofia não foi projetada apenas para ser grande. Não foi projetada apenas para ser forte e à prova de incêndios. Ela foi projetada também para ser bonita. Justiniano quer os melhores materiais dentro de sua catedral. Isso é especialmente verdade nas colunas, que precisam ser do mais fino mármore. Mas o mármore é caro e difícil de se obter. E isso não é tudo. Com apenas 5 anos para sua construção, Antêmios e Isidoro não podem se dar ao luxo de entalhar todas as colunas do início. Eles precisam economizar tempo e isso acaba ficando evidente. Na extremidade de cada uma das naves da igreja fica um conjunto de colunas gigantes. Cada uma dessas colunas é feita de mármore porfírico. Mas um exame mais detalhado revela que algumas delas são pelo menos 30 centímetros mais curtas que as outras, evidência de que elas foram reutilizadas em vez de feitas sob medida. E não para aí. O plano original teria sido duplicar a largura das colunatas desde o nível do solo na galeria acima, mas esse plano mudou. Quando chegaram aos andares superiores da estrutura, Antêmios e Isidoro diminuíram as colunatas e alteraram a posição dos pilares superiores. As marcas de onde as colunas originais deveriam ter ficado, deveriam ter sumido. Mas elas ainda podem ser vistas nas colunatas externas, com a base de novas e menores colunas atrás e em cima delas. As razões pelas quais eles escolheram fazer isso ainda estão abertas para debate. A diferença na altura é muito incomum e uma das possíveis explicações é a de que eles não conseguiram encontrar colunas grandes o suficiente para o nível superior da igreja. Eles não conseguiram encontrar o tipo certo de coluna. Mas também temos que ter em mente que a igreja foi terminada num período recorde de tempo. E é possível que, tendo colunas mais curtas nas colunatas superiores, eles conseguissem reduzir a quantidade de trabalho, em talvez 20%, podendo então completar a construção toda muito mais depressa. A cada passo do caminho, Antêmios e Isidoro idealizaram maneiras de fazer a construção funcionar e acelerar o processo de construção. Infelizmente, quando começaram a trabalhar na cúpula, as falhas fundamentais do seu projeto estavam prestes a trabalhar contra eles.
Antêmios e Isidoro construíram a igreja de Santa Sofia num período recorde de tempo. Eles devem ter trabalhado na cúpula durante os primeiros anos desde que a construção começou, embora ninguém tenha certeza disso. Mas para que a cúpula funcione, os arcos que a sustentam precisam ser, sem dúvida, enormes. Com 31 metros de envergadura, os grandes arcos de uma das naves são cerca de 3 vezes mais amplos do que os de uma típica catedral gótica. Esse é o projeto de construção mais ambicioso de todo o Império Bizantino e para um dos seus imperadores mais exigentes. Temos o arquétipo de um daqueles clientes chatos. Quer dizer, ele era um imperador romano e que provavelmente cortaria sua cabeça se você não trabalhasse direito. Mas à medida em que se preparam para construir os grandes arcos, Antêmios e Isidoro podem não estar cientes da enorme tarefa que têm à frente. Para erguer estes arcos, eles precisam que seus operários cheguem até enormes alturas. E para isso precisam erguer um suporte de madeira conhecido como centro, sobre o qual os tijolos e argamassa possam ser colocados. É uma estrutura semicircular usando o que parece uma tecnologia de rodas, onde você tem um eixo que é o centro do arco. Tem uma série de eixos radiais e depois uma borda sobre a qual você pode pôr todos os blocos de mármore. O molde de madeira age como um suporte para o concreto à medida que ele assenta e endurece. Então, o centro para os grandes arcos e o centro para a cúpula propriamente dita teriam sido elaboradas construções de suportes de madeira. Esta por si só já é uma grande operação, já que nada daquela proporção havia sido tentado antes. Um método de centro usado pelos romanos foi o chamado centro volante. Tratava-se de um andaime construído dentro da estrutura da construção, sustentado por vigas nas paredes. O que acontece com o centro volante é que ele vai de um lado a outro. É como um feixe gigante. Se você está tendo uma sustentação no chão, você pode ter uma uniformidade de um lado a outro embaixo do arco. Como um centro volante deve ter adicionado muito mais pressão sobre as colunas que sustentavam os arcos, é improvável que um desses tenha sido usado na igreja de Santa Sofia. Mesmo assim, o peso dos arcos começou a pressionar as colunas, deixando-as fora de seu formato original. Isso provaria sua extrema fraqueza, como o historiador Procópio nos conta. Ele descreve um evento que ocorreu durante a construção. Incapazes de sustentar a massa que as estava pressionando, as colunas sobre as quais o arco estava sendo construído, de repente, começaram a se partir e pareciam prestes a cair. Antêmios e Isidoro haviam projetado algumas das colunas para agirem como apoios, absorvendo o peso da cúpula e dos arcos que as sustentavam. Mas à medida que o peso dos grandes arcos começou a fazer pressão sobre elas, os pontos fracos começaram a aparecer. Eles estão cedendo sobre seu próprio peso e criando uma enorme pressão nas paredes abaixo deles, que por sua vez estão criando pressões sobre as colunas que estão sustentando as paredes. Se eles não agissem depressa, a construção toda iria desmoronar. Ainda é possível ver na estrutura da igreja a solução apressada encontrada por eles. Quando chegaram no nível da galeria e começaram a construir os arcos de tijolos e a trabalhar no arco principal da cúpula, isso causou uma enorme pressão nas colunas laterais. E essa pressão se desenvolveu de tal forma que os fez perceber que eles teriam que colocar sustentação extra, que é o que temos aqui. Antêmios e Isidoro ordenaram a seus operários que inserissem arcos reforçados dentro dos já existentes reforços das colunas. Mas a recompensa não foi boa e o momento inoportuno. Com a parte mais baixa das colunas de sustentação agora firmemente presas, as partes superiores estavam entortando seriamente. O peso da superestrutura foi tanto que todos esses arcos perderam seu formato. Nenhum deles é mais semicircular. Só havia mais uma coisa a fazer. Mesmo relutantes, Antêmios e Isidoro aumentaram a altura da coluna, adicionando uma barra transversal extra e preenchendo o arco superior para dar mais força à estrutura. Mas ainda não era o suficiente. Em alguns pontos da catedral, ainda é possível ver como o peso da cúpula fez as colunas tombarem para fora. Com o tempo, se nada fosse feito, a cúpula poderia cair. A resposta a este problema pode ser encontrada fora da catedral.
Projetando-se das colunas principais de suporte, existe um conjunto de apoios que foi adicionado nos séculos seguintes, quando ficou claro que as colunas continuavam sendo empurradas para fora. Esses apoios foram feitos com a intenção de desviar a força saliente das colunas para o solo. Eles agiram da mesma maneira que os apoios encontrados na arquitetura gótica. Tais apoios se tornaram uma resposta rápida para o problema recorrente da pressão que estava forçando as paredes da Igreja Santa Sofia para fora. Os apoios foram adicionados no início do século IX, mas alguns no século XIII, e possivelmente também pelos turcos otomanos depois de 1453. Mas os danos já haviam sido feitos. A pressão, forçando as paredes para fora agora, significava que a base sobre a qual a cúpula deveria ficar não era mais quadrada. Era de se esperar uma certa quantidade de rachaduras e deformações. Acontece o tempo todo, é normal. As construções em mármore são capazes de absorver uma grande quantidade dessas rachaduras e deformações. Por outro lado, você tem que ficar muito atento a estas deformações, porque se elas ficarem fora de controle, criarão um ponto de inclinação que poderá derrubar a estrutura inteira. Quando Antêmios e Isidoro projetaram a igreja, eles planejaram colocar uma cúpula perfeitamente hemisférica em cima desses grandes arcos. Este seria um excelente projeto para tal estrutura, capaz de minimizar as pressões laterais das colunas e manter uma pressão constante e igual em toda a construção. Mas agora, como a base não era mais quadrada, um círculo perfeito seria impossível. Sua única opção foi construir uma cúpula elíptica com uma curva mais rasa e que pudesse abarcar as dimensões desiguais. Ela ficaria sobre um cilindro que permitiria que a luz penetrasse pela cúpula. Era um projeto perigosamente instável. O lado negativo disso era que as forças nas bordas fora da cúpula são relacionadas à sua altura e à sua envergadura, e quanto mais rasa ela é, maior a pressão que ela exerce para fora. Então, fazendo uma cúpula mais rasa, é bem provável que eles tenham aumentado as forças horizontais no nível do teto, que nós sabemos já estavam causando problemas de qualquer maneira. Mas havia pouca escolha. Mais de 4 anos haviam se passado desde o início da construção. O imperador Justiniano estava impaciente pelo término de sua nova catedral. Antêmios morreu em 534. Agora Isidoro tinha que encontrar uma resposta para evitar que tudo no qual haviam trabalhado desmoronasse na sua frente. Com o imperador fazendo pressão, ele cai no inevitável e instrui seus engenheiros a construírem uma cúpula elíptica muito mais fraca, agora sobre um cilindro. Foi um trabalho mal feito que voltaria para assombrá-lo. Com a cúpula no lugar, Isidoro agora podia voltar sua atenção para a decoração da catedral. O interior da igreja de Santa Sofia é suntuoso. Suas paredes e solo são cobertos de mármore. A parte de cima das colunas é delicadamente entalhada. E em toda ela há magníficos mosaicos salpicados com ouro. Quando você entra, é impossível entender a organização arquitetural do espaço. Há muitas camadas de luz vindas das janelas sobrepostas e se cruzando. A luz refletida sobre o mármore, nos mosaicos e nas paredes que não parecem paredes, e sim projeções das colunas. Mas o interior da catedral original de Justiniano deve ter parecido bem mais simples do que parece hoje. O interior da igreja de Santa Sofia é muito diferente hoje do que era na época de Justiniano sob muitos pontos. Há vários mosaicos que foram adicionados com o passar dos séculos. Retratos imperiais, imagens da família imperial, imagens de Cristo e de diferentes imperadores. E isso foi adquirido desde a época de Justiniano.
Em vez de retratos, a maioria dos mosaicos trazia a imagem de cruzes simples num campo de ouro. A razão principal para isso era religiosa. Em Bizâncio, as imagens eram realmente problemáticas, porque não ficou claro qual era a relação entre a imagem e a figura sagrada que ela mostrava. Então, muitas pessoas tentaram evitar esse problema, não tendo imagens de figuras sagradas e etc. Justiniano, ou por crença pessoal ou por diplomacia política, provavelmente evitou a inclusão das figuras sagradas na igreja como um modo de controlar a natureza problemática das imagens. Mas também há uma razão muito prática por trás da decoração simples. Quanto mais simples a decoração, mais rápido ela ficaria pronta. E Justiniano queria sua igreja terminada em tempo recorde. Olhando de perto algumas das decorações em mármore, vemos evidências de que elas foram unidas apressadamente. A decoração da igreja de Santa Sofia foi feita às pressas. Mas não seria permitido que nada estragasse a comemoração de sua inauguração. No dia 27 de dezembro de 537, quase 6 anos após o início da construção da igreja, o imperador Justiniano entrou na sua nova catedral à frente de uma magnífica procissão. Uma construção como essa, dessa escala de beleza, era algo nunca visto antes. Na verdade, segundo os relatos, quando Justiniano entrou aqui pela primeira vez, ele disse: "Glória a Deus por me permitir ter completado esse trabalho. Ó, Salomão, eu vos excedi." Mesmo tendo dito essas palavras, Justiniano estava muito consciente da precariedade de seu monumento. O peso da construção era tão grande que estava fazendo a parte de cima das colunas de mármore se soltarem. Mesmo assim, ninguém nunca realmente percebeu o quanto a igreja era perigosa e precária. 14 de dezembro de 557. A igreja de Justiniano já estava de pé há 20 anos quando foi sacudida por um enorme terremoto. O terremoto racha severamente a cúpula e Justiniano convoca uma equipe de operários para consertar os danos. É um grande trabalho que levará meses. Para chegar até o teto, os operários têm que construir escadas em espiral nas bordas externas de cada coluna, que também reforçarão os apoios. Mas ninguém realmente sabe o tamanho do trabalho, até numa terça-feira, dia 7 de maio de 558. Numa terça-feira, dia 7 de maio deste ano, na 5ª hora, enquanto a cúpula da grande igreja estava sendo refeita, a parte leste do arco sobre o santuário caiu. Ninguém havia percebido que grande problema o terremoto tinha exposto. As estruturas não caem, a menos que alguma coisa mude. Quer dizer, uma estrutura não irá cair a menos que a carga seja maior do que era antes, ou que a fundação assente, ou que o material deteriore. Essencialmente, se ela foi construída para durar alguns anos, é provável que ela dure, a menos que algo mude. Mas o que mudou? A cúpula elíptica de Antêmios Isidoro nunca tinha ficado confortavelmente sobre sua moldura, mas não foi a natureza elíptica da cúpula o problema. O professor Ahmet Kakimak lidera uma equipe que desenhou um modelo computadorizado do terremoto que destruiu a cúpula. Descobriu que durante um tremor de 7.5 na escala Richter, uma cúpula rasa não age como seria de se esperar. Se for de 6.5 a 7.5, haverá muitos danos, mas a igreja de Santa Sofia sobreviverá. Então não foi a forma elíptica da cúpula que a fez desmoronar. Porém, quando Kakimak investiga outra vez, ele nota uma falha crucial no primeiro projeto de Antêmios e Isidoro.
Procópio descreve a cúpula original e diz: ela fica sobre uma estrutura cilíndrica, o estrongylon, uma palavra grega. Tem 40 janelas e o sol brilha através dessas janelas e sobre a estrutura fica a cúpula. E quando você adiciona uma base cilíndrica à cúpula, algo muito diferente começa a acontecer. Num tremor de 7,5 na escala Richter, é o cilindro que cai, trazendo a cúpula com ele. Está claro que é uma construção no limite. Como ela foi remendada até um ponto em que parou de se mover, não temos nenhum fator de segurança ali. Não há espaço para movimento. E quando há um terremoto, ele literalmente sacode tudo e muda a orientação de certas coisas e as leva para uma posição onde elas não são mais estruturalmente viáveis e acabam caindo. Talvez, felizmente para ele, Isidoro morreria nas 2 décadas seguintes ao término da igreja. Então caiu sobre o sobrinho dele, Isidoro Jovem, a tarefa de consertar os danos causados pelos erros de seu tio. Mas como ele poderia ter certeza de que a cúpula não cairia outra vez? A cúpula criada por Isidoro Jovem para substituir a que caiu em 557 é um espetacular feito de design. Isidoro reconhece o centro do problema, o cilindro sobre o qual a cúpula estava. Ele percebe que, se livrando do cilindro, ele removeria o elo fraco na estrutura. Remodela então as partes superiores dos arcos norte e sul, alterando a distância que a cúpula precisa para sua envergadura. Porém, um hemisfério exato não poderia mais resolver o problema. Se Isidoro fizesse a cúpula com uma meia esfera perfeita, o peso projetando-se dos pendentes não seria mais canalizado adequadamente dentro dos suportes. Ele ajustou então o raio de sua cúpula para se encaixar no ângulo dos pendentes. Não era mais um hemisfério perfeito, mas estável. A solução de Isidoro o Jovem para o problema do projeto da Igreja Santa Sofia era racional, fazia sentido e era um pouco conservador, mas garantiu que a cúpula ficasse firme. Porém, o truque mais inteligente de Isidoro Jovem foi não ter pressa. Ele levou 4 anos para consertar a cúpula, mais de 2/3 de tempo que seus predecessores levaram para construir a igreja inteira. Mas ele não quis se arriscar. A narrativa afirma que o andaime usado para dar suporte ao centro da cúpula ficou no mesmo lugar durante 1 ano, até que a argamassa estivesse completamente seca. Apesar de ter havido vários terremotos, sua cúpula ficou de pé durante mais de 1.400 anos. Ironicamente, uma das razões por ela ter ficado de pé durante tanto tempo em uma zona com tantos terremotos está em seus construtores, porque eles a projetaram para ser a prova de terremotos. Quando a catedral é examinada em detalhes, temos evidências de que Isidoro e seu parceiro estavam fazendo o possível para prevenir-se contra a fraqueza da estrutura. Se olharmos para Santa Sofia, veremos que há janelas onde há rachaduras no panteão. Onde há rachaduras, há tensão na construção, e então ela racha. Eles devem ter pensado, se vai rachar de qualquer maneira, por que vamos nos dar ao trabalho de pôr um material aqui e permitir que ele rache? Então, eles colocaram janelas. Eles também construíram amortecedores de choques dentro das colunas. Eles sabiam que essa era uma zona propensa a terremotos. Houve terremotos durante a construção da igreja. Então, como se resolve o problema de construir uma igreja para que ela fique de pé? Eles tiveram uma ideia engenhosa, que foi usar chumbo para prender as colunas e dar firmeza a elas. Isso permitiu que as colunas dobrassem, até uma certa extensão, para que pudessem se mover para frente e para trás. Já se passaram quase 1.500 anos e ela ainda está de pé. Um feito incrível da engenharia. Mesmo assim, Antêmios e Isidoro deram um gigante passo além.
A equipe do professor Kakimak examinou o cimento bizantino com um microscópio eletrônico e o que eles descobriram foi incrível. Eles fizeram uma mistura com areia não salgada do rio e calcário, e isso formou esse silicato de cálcio. E o fato de que o tijolo e a argamassa eram feitos do mesmo material permitiu que eles interagissem com muito mais força. Então, se há rachaduras na construção, elas podem se fechar durante longos períodos de tempo. Em vez de expandir, o silicato de cálcio dentro da argamassa se fortalece, fechando qualquer rachadura que esteja se desenvolvendo, por mínima que seja. Antêmios e Isidoro criaram um cimento resistente a terremotos quase 1.300 anos antes que fosse oficialmente inventado. Não é surpresa que sua cúpula tenha resistido durante 20 anos, apesar de seus defeitos inerentes. Essencialmente, aquela construção poderia ter durado outros 1000 anos se não tivesse havido um terremoto daquela magnitude naquela época. A cúpula substituta ter ficado de pé durante meio milênio não é nenhuma surpresa. Mas a história não termina aí. Em 1453, Constantinopla caiu nas mãos dos turcos otomanos. E a igreja de Santa Sofia foi transformada em uma mesquita, ganhando 2 belos minaretes para chamar os fiéis. E a Mesquita Azul, construída diretamente do lado oposto, mostra o quanto a igreja de Santa Sofia seria influente no design das mesquitas muçulmanas. Ela permanece um símbolo, tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos. Igreja de Santa Sofia, uma arquitetura secular realmente significativa. Versão Marshmallow São Paulo.